Glória a Deus, estamos chegando a um momento ímpar do nosso culto, que é a palavra de Deus. Vira ao lado assim para ele, fala assim: não me incomode, vou ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Mateus. Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 6. Mateus 6. Nós vamos ler versículo, a partir do versículo número 25. Mateus 6, 25, que fala sobre as preocupações da vida, as solicitudes da vida, né? Texto bem conhecido da palavra de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 25. Todos já acharam, amém? Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: portanto eu lhes digo, não andeis ansiosos com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observe as aves do céu: não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Porque vocês se preocupam com a roupa. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu resplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupe dizendo: o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Feche seus olhos. Pai querido, nós glorificamos o teu nome, Deus, pela tua palavra, Pai. Palavra que é viva, que é eficaz, que funciona em nossas vidas, Pai. Que essa palavra nesta noite, Deus, possa fazer morada em nossos corações, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Mais um ensinamento do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que nós temos que seguir, os ensinamentos do Mestre, nosso Mestre, que é o Senhor Jesus. É Ele que nos dá a direção de todas as coisas da nossa vida. É Ele que nos orienta, nos guarda. E como seguir a Jesus hoje, já que Ele não está conosco fisicamente, está conosco através do Espírito Santo? A palavra de Deus fala que quando Ele subiu aos céus, Ele não nos deixaria órfãos, mas que deixaria conosco o Espírito Santo. Então, o Senhor Jesus Ele está conosco hoje, através do Espírito Santo de Deus, que é aquele que nos consola nos momentos difíceis da nossa vida. Mas então, como nós seguimos hoje ao Senhor Jesus? Seguindo os seus ensinamentos, seguindo as suas práticas, tentando imitar o caráter de Cristo, tentando imitar aquilo que Ele nos deixou na sua palavra. E isso nós só vamos conseguir quando nós deixarmos que o Espírito Santo a cada dia Ele faça cada vez mais morada em nosso coração, porque Ele que dá a essência para a nossa vida, para nós conseguirmos fazer aquilo que o Mestre ensinou. E aqui Jesus ele dá mais um ensinamento sobre a questão
da ansiedade, né? A questão da ansiedade. E a ansiedade é algo que hoje, né, está muito presente na vida de todo ser humano. E eu comecei a pesquisar então, falei, Senhor, o que é ansiedade? Que termo é esse? O que significa ansiedade? Eu escrevi aqui para os irmãos saber o que é ansiedade. Diz aqui, ó, característica biológica do ser humano que antecede um perigo real ou imaginário. Vou repetir. Característica biológica, quer dizer, biológica. O que é biológico? Né? Que faz parte do ser humano. Vida e biologia, né? Então, biológico faz parte da vida. Então, a ansiedade é algo biológico do ser humano, que é natural do ser humano. Todo ser humano, ele é mais ou menos ansioso. Todo ser humano, ele tem ansiedade, né? Mas o Senhor Jesus, ele fala, o Senhor Deus, ele fala que lancemos sobre ele a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Então, que é um sentimento biológico que antecede um perigo real, algo que realmente vai acontecer, ou uma coisa que só está na nossa mente, do nosso imaginário. Porque muitas das vezes nós deixamos, né, que essas solicitudes da vida, elas venham a fazer, né, algo maior do que existe na nossa vida. Nós, às vezes, damos muita ênfase em alguma coisa e aumentamos, nós superdimensionamos muitas coisas na nossa vida que vem do nosso imaginário, que nós achamos que vai acontecer. Nós temos uma mania de superdimensionar os problemas, né? Deixá-los maior do que eles são. Essa é a tendência do ser humano. E a ansiedade, ela causa algumas sensações desagradáveis na nossa vida, né? A ansiedade, ela faz isso conosco. Ela nos causa algumas sensações corporais desagradáveis, né? O coração, quando nós estamos ansiosos, ele dispara, né, mais rápido, ele acelera, né? Nós sabemos que, e olha como a ansiedade, ela nos traz tantos problemas, porque o coração, quando ele começa a disparar, ele bate mais rápido. O que ele faz? Ele bombeia o sangue mais rápido para o organismo, né? Isso não é uma coisa boa, né? Porque você tem o compasso, né, correto da batida do coração para bombear o sangue para todas as partes do seu corpo, né? Então, a ansiedade, ela faz com que o nosso coração venha acelerar, causando problemas de saúde. Então, eu estou falando a parte biológica, vocês vão entender, depois eu estou na parte espiritual, tá, irmãos? Então, a ansiedade traz um vazio dentro de nós. Parece que quando você está ansioso, parece que você tem um vazio no seu estômago, né? Você está com ansiedade por alguma coisa, parece que o teu estômago está vazio, parece que tem, chamamos de borboleta dentro do estômago, não é isso? Parece que está cheio de borboleta. Então, você não sabe o que é ansiedade. Então, traz um vazio no estômago, o coração dispara, traz um medo intenso. A ansiedade, ela gera em você medo, gera no ser humano medo, né? E o medo, ele também superdimensiona coisas que não existem. Lembra dos discípulos do barco? Eles estavam com medo da tempestade e eles olharam para Jesus, vindo ao seu encontro. Eles falaram que era o quê? Fantasma. Olha o que o medo faz. O medo, ele faz nós vemos coisas que não existem. E a ansiedade causa medo. Causa medo. Você começa, às vezes, a olhar a bênção vindo para você e você acha que a bênção é uma coisa ruim. Às vezes Deus não pode te dar a bênção porque você está com medo. Porque você não está preparado para receber por causa do medo. Então a ansiedade causa medo. Então é um sentimento muito ruim. Dificuldade de respiração, opressão, angústia, impaciência, as coisas que o medo, que a ansiedade, ela traz na vida do ser humano. Mas pastor, como é que a gente faz então para não ter ansiedade? Né? Como é que a gente faz então para isso acontecer? E por que Jesus, o que Jesus estava querendo dizer com isso? Para que você não tenha ansiedade, não fique ansioso. Jesus estava dizendo que a ansiedade, ela
A ansiedade, ela invalida a nossa fé. A ansiedade, ela tira de nós uma das armas mais poderosas que nós temos contra as investidas do diabo. Uma das armas mais poderosas que nós temos contra a investida do diabo é a fé, né? Nós temos que ter fé. E a ansiedade, ela invalida a fé. A ansiedade, ela invalida a confiança em Deus. Irmão, depois que você perde a confiança em Deus, depois que você perde a sua fé, você não consegue mais caminhar na presença do Senhor. Quando você perde a sua fé, e a fé é a sua engrenagem mais poderosa que te move para você viver nesse mundo, é a fé, é a certeza que você tem algo melhor depois dessa vida, meu irmão. Porque se você pensar somente nessa vida aqui, e Jesus está falando sobre isso, que nós não devemos nos preocupar com essa vida, né? Porque se nós preocuparmos, a palavra de Deus fala que se nós esperarmos somente desta vida, somente das coisas que nós podemos receber aqui, nós somos o pior dos miseráveis. Então, se você perde a sua fé, você perde na esperança e que após essa vida aqui, que é passageira, essa vida aqui era muito passageira, meu irmão. Meu irmão, essa semana que passou, eu fiz 48 anos. Que eu quando dei comigo, eu falei, Senhor, 48 anos. Parece que foi ontem que eu fiz 18 anos. Parece que foi ontem que eu conheci minha esposa, eu tinha 24 anos. Parece que foi ontem que eu me casei, eu tinha 29 anos. Parece que foi ontem que minha filha nasceu, eu tinha 31 anos. Hoje eu estou com 48 anos. A vida passa muito rápido. E se nós não esperarmos somente dela, e agora, se você comparar com a vida que você vai ter depois dessa vida aqui, que é uma vida eterna, você consegue imaginar uma vida eterna? Agora, é uma vida eterna sem dor, é uma vida eterna sem problemas, é uma vida eterna sem choro. Olha, irmãos, que coisa tremenda! É uma vida eterna sem problemas. Você já imaginou conseguir viver sem problema? Você já viveu algum período da sua vida sem nenhum problema? Quem já viveu isso aqui? Sem nenhum problema? Já conseguiu viver, né? Olha, quem conseguiu viver isso? É muita glória. Porque uma coisa ou outra você vai ter. Faz parte da vida. E Jesus então, ele estava dizendo assim, olha, vocês não fiquem ansiosos. Com o que vocês vão comer, com o que vocês vão beber, com o que vocês vão vestir. Jesus estava dizendo para que você confiasse somente em Deus, que você depositasse a sua confiança somente no Senhor, porque é Ele que vai suprir todas as suas necessidades. Tudo que você precisar é Ele que vai suprir. Agora, por que a ansiedade vem? Pastor, como é que eu consigo vencer a ansiedade? Você tem que vencer a ansiedade na raiz dela, aonde ela surge. Aonde surge a ansiedade? Primeiro, irmãos, a ansiedade ela surge quando nós confiamos somente naquilo que nós podemos fazer com a nossa própria força. Você confia somente no seu braço, você confia somente naquilo que você pode fazer. Aí sabe o que acontece? Quando você confia somente naquilo que você é, naquilo que você tem, naquilo que você estudou, naquilo que você conseguiu, né? Naquilo que você pode fazer com a sua saúde, naquilo que você pode fazer com o seu conhecimento intelectual, naquilo que você pode fazer com aquilo que você tem, que você conseguiu. E quando você perde alguma coisa dessa, a ansiedade começa a vir, né? A ansiedade vem quando você começa a ter medo de perder o emprego. A ansiedade vem quando você começa a ter medo de perder um namorado. A ansiedade vem quando começa você a ter medo de perder o seu dinheiro. E aí a ansiedade começa a vir. Então você tem que começar a confiar em Deus, sabendo que Deus é o supridor de todas as coisas. O problema da ansiedade é você confiar naquilo que você é. E quando você começa a querer alguma coisa, e você começa a ver que aquilo que você quer ter está muito longe de ser alcançado, você começa a ficar ansioso, né? Quando você quer alcançar alguma coisa muito, mas você vê que não está tão longe de ser alcançado, e você não está conseguindo, e você tenta e não consegue, a ansiedade começa a vir, e você começa a ficar
quero, eu não consigo, porque na verdade, quem impõe isso para nós não é Deus, é a sociedade. A sociedade hoje ela impõe você ser melhor do que todo mundo. Não, você tem que se estudar, fazer mestrado, doutorado, pós, porque você tem que ser o melhor da tua empresa, porque você tem que ser promovido, porque você tem que ser o melhor em tudo que você faz. Claro que nós devemos buscar ser bom naquilo que fazemos, né? Buscar ser bom naquilo que fazemos, mas não fazer disso uma expectativa somente essas vidas para a tua vida. Então você começa a ficar ansioso por não alcançar aquilo que você tanto almeja. Jesus estava dizendo isso. Olha, confie em Deus, não confie nas suas forças, confie no Senhor, porque antes dessa passagem, né, Lucas, uma pessoa chegou para ele e disse assim: Jesus, peça àquela pessoa para dividir essa herança comigo, porque essa herança me pertence. Aí Jesus falou assim: eu sou por acaso juiz entre vocês dois? Aí ele fala uma parábola, que o homem tinha uma colheita, tinha uma plantação, e a plantação dele foi tão maravilhosa, tão grande, que ele falou assim: olha, eu vou derrubar os meus celeiros e vou construir celeiros maiores para armazenar, né, aquilo que eu consegui. Eu vou armazenar tudo, e aí para os anos que vierem seguinte, eu não vou ter mais problema nenhum. Aí Jesus falou assim: louco, hoje vão tomar a tua vida. Você é louco, hoje vão tomar a tua vida. E para que você vai deixar isso tudo? Jesus falou essa parábola, e depois ele começa a falar isso aqui, olha, fala para os seus discípulos: olha, não sejam ansiosos com o futuro. Viva o presente, vive aquilo que Deus te dá hoje. E comece a agradecer por aquilo que você tem, pelas mínimas coisas que você tem. Sabe por quê, irmãos? Muitas vezes nós não temos coisas grandes porque nós não sabemos agradecer as coisas pequenas. Nós reclamamos do pouco que nós temos. Irmão, enquanto você reclamar o pouco que você tem, Deus não vai te dar muito. Porque olha só, você tem hoje um pouquinho aqui, e você está reclamando desse pouquinho. Se você receber alguma coisa maior, aquela coisa maior que você recebeu, vai chegar um momento que vai ser pouco também. Você nunca vai ficar saciado com o que você tem, porque você sempre vai achar que é pouco. Agora, quando você entende que você tem que agradecer a Deus nas mínimas coisas que Ele te dá, irmão, você começa a agradecer a Deus no pouco e nas coisas que você acha que são banais. Quando você chega em casa, trabalha, cansado, aí você um períodozinho frio desse, né? Você toma um banhozinho quente, é muito bom, né? Você relaxa, você põe quente, né? É muito gostoso. Agradeça a Deus por esse banho quente que você tem, porque tem pessoas, né, em países que nem banho podem tomar porque não tem água. São coisas pequenas. Agradeça a Deus no pouco. Comece a agradecer a Deus nas pequenas coisas. Nós não agradecemos a Deus nas pequenas coisas, pelo contrário, nós sempre reclamamos nas poucas coisas que nós temos. E quando nós não entendermos que nós temos que agradecer a Deus, 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Irmãos, você tem agradecido em tudo que você tem, nas pequenas coisas que você tem que agradecer, né? Nas pequenas coisas, né? O que você tem dentro da tua casa, do teu lar, comece a agradecer a Deus, e aí você vai perder essa ansiedade, né? Perder a ansiedade, e Deus vai começar a te dar coisas grandes, porque Ele vai ver: olha, agora meu servo está preparado para receber coisas grandes. Agora meu servo está preparado para receber o melhor que eu tenho para dar para ele, porque Deus tem melhor para te dar. Amém ou amém? Amém. Você não pode ficar ansioso. Aí diz assim esse texto aqui que nós lemos: portanto, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O que vai acontecer? As demais coisas vos serão acrescentadas. O problema nosso é que nós invertemos isso. Nós invertemos esse texto. Ao invés de assim, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e esperar o retorno de Deus, nós fizemos o seguinte: Senhor, olha, se tu me dá um emprego melhor, eu passo a dar o dízimo.
Senhor, se tu fizer isso por mim, eu vou todo domingo na igreja. Senhor, se tu me deres essa bênção, eu não volto mais um culto sequer. Senhor, se tu me der isso, eu te dou aquilo. Invertemos, irmãos. Invertemos a palavra de Deus. Não é assim, não. Senhor, eu vou te dar. Eu vou me doar. E o que tu me der, Senhor, eu te agradeço. Se tu depois me abençoar, amém. Se não quiser me abençoar, amém também. É assim que funciona. O reino de Deus funciona assim, não o inverso. E nós invertemos. Nós não somos abençoados, irmãos, porque nós não sabemos agradecer a Deus as pequenas coisas. Nós temos que ser fiel ao pouco, a Deus colocar, te abençoar, né? Te dar, porque a palavra de Deus fala que é Ele que sabe os pensamentos que temos ao nosso respeito do Senhor, pensamentos de paz e não do mal. Deus quer coisas boas para você, meu irmão. Mas você tem que tirar essa ansiedade dentro de você. Tire essa ansiedade, meu irmão. Comece a confiar mais em Deus, naquilo que Ele vai te dar. Ele vai te suprir de todas as coisas, em nome de Jesus. Ele é o dono de tudo. Nada nos pertence. Ele é o dono do ouro, da prata. Ele é o dono de todas as coisas. Então, meu irmão, basta uma palavra do meu Deus. Basta fazer assim, ó. Você vai ser abençoado grandemente. Mas Ele está preparando você nessa tua caminhada. As experiências que eu falei aqui no início do culto, né? As experiências que você tem com Deus, né? Os problemas que Deus permite você ter, né? Essa semana nós estamos falando muito aqui, muitas pessoas têm falado aqui sobre Jó, né? Jó, ele era um homem que conhecia muito a Deus, ele era um homem que tinha intimidade com Deus, né? Jó era um homem que ele tinha temor a Deus. Só que depois que Jó passou por todos aqueles problemas, aquelas dificuldades, ele falou assim: Senhor, olha como Deus é tremendo. Senhor, antigamente eu te conhecia de ouvir falar, hoje eu te conheço profundamente. Irmão, Deus quer que você tenha uma profunda intimidade com Ele. Isso você só vai ter essa intimidade quando você entender que a sua vida, que você é totalmente dependente dele. O seu emprego depende dele, a sua comida, a sua vestimenta, tudo que você tem depende dele. Você não consegue nada com o seu próprio braço. O que você tem, o que você é. Então ele fala aqui, olha, não fique preocupado, você é mais importante do que as aves do céu, do que as plantas do campo. Ele diz que nem Salomão, né, irmão Carlos? Nem Salomão, eu, irmão Carlos, a gente costuma brincar com esse Corinthians, tá bonito assim, né? A gente costuma brincar, olha essa blusa aqui, nem Salomão se vestia assim. A gente consegue alguma coisa, nem Salomão. Deus fala para você hoje, olha, Ele cuida dos lírios do campo, e nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como ele, como os lírios do campo. Irmãos, você é muito mais importante que os lírios do campo. Muito mais importante. Você é muito mais importante que as aves do céu. Muito mais importante. Você é mais importante do que tudo. Você é mais importante do que qualquer criação de Deus. O homem, ele é mais importante do que qualquer criação de Deus. Porque Deus criou todo o universo. Ele disse que era bom. Quando criou o homem, ele fala que o homem, a criação foi muito bom que ele tinha criado. Você é mais importante até que os anjos. Meu irmão? Você é mais importante até que os anjos do céu. Você é mais importante do que tudo. Então Deus, Ele quer o melhor para você. Mas é necessário que você fique tranquilo. Tire a ansiedade da tua vida. Não se preocupe com mais nada, não. Deixe cada dia o seu próprio mal. Diz a palavra de Deus. Deixe um dia após outro. Confie em Deus, trabalhe, claro. Mas vamos ficar então em casa e fazer nada que Deus vai me suprir, não. Não é isso. Trabalhe, corra atrás, mas com confiança em Deus. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor bem forte. Aprenda a agradecer a Deus todas as coisas. Aprenda a confiar no Senhor toda a tua vida, todo o teu trabalho.
Crendo que Deus ele é superior de tudo